E aí, galera do Terceirão, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui com esse vídeo e essa apresentação falar um pouquinho para vocês um negócio que eu fiquei devendo, que eu prometi que eu ia fazer uma comparação entre a prova do Enem e a prova da UES, né? Que são dois vestibulares aos quais nós vamos nos submeter no final do ano, tá? Então, trouxe aqui bem rapidinho para a gente ver as principais diferenças entre as duas provas e o modelo de duas questões do Enem. A gente já andou fazendo antes, né, alguns TDs sobre o Enem e vamos continuar. Certo? Sempre naquele esquema que eu falei de revezamento, sempre trazendo foco um pouco para o Enem, né? Porque é o grande objetivo de vocês no terceiro ano, tá bom? Então, vou começar mostrando para vocês aqui a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá, essa aqui é uma prova do Enem, tá? De um dos anos anteriores, como vocês podem ver. Aqui temos a prova de língua inglesa, tá? De línguas estrangeiras, ela tá aqui no início da prova de linguagens e códigos, aqui dessa edição, tá? Como vocês podem observar, ela vem aqui da 91 até a 95, né? Tem as duas opções aqui logo após tem o espanhol, mas o nosso foco aqui é o inglês, por enquanto. As questões, vocês estão vendo que elas vêm assim nesse formato, então sempre um texto para interpretar. Como eu falei para vocês já anteriormente, o texto vem em inglês, né, logicamente, porque trata-se da interpretação da língua estrangeira. E a pergunta, como vocês podem ver aqui, e as respostas, elas vêm em português. Mas por que, professora, se a prova, né, mede os conhecimentos da língua inglesa? Mas a prova do Enem, ela mede os conhecimentos em relação à compreensão e à análise, né, do texto. Então, por isso que é importante que o texto venha em inglês, mas que a pergunta seja plenamente compreendida, né, pelo candidato. Então, por isso que ela vem em português, para você ter a plena certeza do que você está lendo, né, e como você pode relacionar isso com a língua estrangeira, ok? Tenho aqui também uma prova da Universidade Estadual do Ceará, a UES, certo? A prova da UES, ela vem nesse formato. Antigamente tinha um formato um pouquinho diferente, né, com questões de gramática. Tanto o Exame Nacional do Ensino Médio quanto essa edição da UES não traz questões de gramática puramente, né, como a gente estava acostumado a ver uns anos atrás. Então, as duas provas estão focando nessa questão da compreensão e da análise do texto, né, que é o que a gente estuda durante o ensino médio, que é essa perspectiva do inglês mais instrumental, como eu já falei para vocês. Bom, dá uma olhadinha aqui na prova da UES, então você vai ver que, inclusive, o texto do inglês ele começa com essa referência, né? El Tigre Venezuela. Então é como se fosse a prova de inglês já começando com uma referência do espanhol. Então foi bem engraçado. Só que ela vem assim com um texto, olha só o tamanhozinho dele. Ele começa aqui, termina aqui, tá? Tem aqui a fonte, é do New York Times, né? Um texto adaptado para uma prova, né, de vestibular. Então, temos aqui um texto bem grandinho, né? E todas as perguntas que se seguem, como vocês podem ver, elas estão todas elas relacionadas a este texto, tá certo? Então, assim como o Enem não traz essa questão da gramática mais, assim, pura, né, por assim dizer. Porém, há um diferencial, né? Vocês estão vendo que o texto aqui ele está todo em inglês e as perguntas também. Olha só, according to the text, despite all the problems that Venezuela's state, e por aí vai. Então, ele tá todo, a prova está toda em língua inglesa, né? Então, é uma competência diferente. Ele vai analisar também o seu processo de compreensão da pergunta, né, na língua estrangeira. O Enem, ele já vamos dizer assim, ele já te dá essa colher de chá, né, em relação à interpretação da pergunta, em relação ao que o texto, o que a pergunta quer que você tire do texto, né? A UES, como você pode ver aqui, ela exige um pouquinho mais de você, né?
nesse quesito da compreensão. Então, a diferença entre as duas provas, basicamente, é essa, né? Só a questão da abordagem da língua. O Enem traz as perguntas em português e a UES traz uma outra competência mais profunda da compreensão das perguntas, também em língua inglesa, ok? Então, deixa eu colocar aqui em tela cheia pra gente. Ok. Trouxe aqui um modelo de uma das questões do Enem para que nós possamos ver juntos, tá? Essa questão é de uma das edições anteriores do Enem, certo? E ela traz esse texto, né, com uma imagem, um texto misto. Temos aqui uns dizeres e uma imagem, né, que estão logicamente relacionados, e logo em seguida a pergunta. Tem dizendo o seguinte: take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Né? Então, a gente tem esses dizeres. De primeira, se você não soubesse exatamente o que está escrito, você pode olhar para a imagem, né? Então, é o que eu sempre tenho frisado com vocês nas nossas aulas, que era aquelas técnicas do skim e do scanning, né? De você escanear a questão como um todo, olhando a imagem, todas as dicas que a questão dá, que vão poder lhe ajudar na resposta. Então, a gente tem essa questão, e nela vocês podem observar bem aqui como se fosse um parafuso, né? E aqui uma mancha, que pela cor, pelo formato e mais ou menos pela espessura que dá para ter uma ideia com a imagem, trata-se de uma mancha de óleo. Inclusive, nós temos aqui, olhando já para o texto, a palavra oil, né, que não é exatamente parecida com o português, mas faz pela sua pronúncia, essa ligação, né, com a palavra em português. Então, oil, olhando para cá e relacionando a palavra, se for o caso, já temos a ideia plena sobre o que o texto fala, né, de óleo, né, uma mancha de óleo. Então, qual a relação? Uma vez que você já aprendeu assim, muitos elementos do texto, você pode já ler o enunciado, porque já vai direcionar você a um caminho. Está dizendo o seguinte: nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Então, olha só, nós já aprendemos muitas coisas do texto, né, com a imagem, com algumas palavras, e lá no enunciado, ele já diz exatamente qual interpretação de quais palavras ele quer. Ele dá as palavras any place e regret. Quando nós vimos lá o trailer daquela série The Good Place, nós aprendemos que The Good é o bom e place significa lugar, né? Então, place ali já sabemos da palavra any place, né? Este place aqui quer dizer lugar. E esta partícula any quer dizer qualquer né? Então, juntando as duas, seria qualquer lugar. E a palavra regret, nós vimos lá na unidade 2, lembra que o título era woulda, coulda e shoulda? Ela falava de regrets, ou seja, que são os arrependimentos. Então, temos aqui as palavras any place e regret, ou seja, qualquer lugar e arrependimento. Então, essas duas palavras, elas estão relacionadas ao que a questão está pedindo. Então, a compreensão delas é essencial. Se você souber este vocabulário, né, dessas duas palavras, já vai entregar aí 80% do que a questão precisa. Bom, vamos à interpretação da frase que temos aqui em cima, né? Take your car, a gente sabe que a palavra car significa carro, né? E o verbo to take é de levar, pegar, dependendo do contexto, né? Então, take your car just, olha lá o any place, for an oil change. Então, este change, que é essa última palavra aqui, dessa primeira seção, ele quer dizer mudança.
tá ok? Então, voltando, né? Juntando as palavrinhas, nós temos: leve o seu carro para qualquer lugar para a mudança de óleo, oil change. Então, já tá falando aqui de um processo, né? De mudança do óleo do carro. And, então, o and é um conectivo, né? Assim, entre as duas seções aqui de leitura. E quer dizer e. You, ou seja, você, may regret, olha só a palavra regret, né? Então, a palavra may quer dizer talvez, né? Nesse contexto. Então, talvez você se arrependa down the road, ou seja, lá pela estrada. Road quer dizer estrada, né? Então, pronto. Juntando toda a nossa interpretação, nós temos: leve o seu carro, né, para qualquer lugar e para uma mudança de óleo e você vai se arrepender no decorrer da estrada. Ou seja, se você levar o seu carro para trocar o óleo em qualquer lugar, pode acontecer isso daqui, né? Você vai se arrepender, regret, lá na estrada, no momento da estrada, ou seja, vai acontecer algum problema, vai vazar, etc, etc. Então, nós temos essa interpretação. Vamos lá para as respostas agora. Na letra A, tem dizendo que essa propaganda ressalta a importância da preservação do meio ambiente. Falou aí em algum momento de environment, de meio ambiente? Não, então já está completamente descartada. Tem a letra B que está falando aí de manutenção do motor. Não tem nada a ver, né? Não tem nada de motor e nada de manutenção, certo? Escolha da empresa certa, ok? Então, assim, estávamos justamente falando que você não pode levar o seu carro em any place, né? Ou seja, você não pode levar ele em qualquer lugar, senão você vai se arrepender. Então, a letra C seria a resposta correta, né? Porque está falando justamente de você escolher o lugar certo para levar o seu carro, ok? Então, guarde essa informação. Temos lá na letra D, consistência do produto, né? Não tem falando nada exatamente sobre isso, e nem também nada de conservação do carro. Então, você sabendo aquelas duas palavras, any place e regret, você já saberia ali pelo contexto que você não pode levar o seu carro em any place, em qualquer lugar, senão você vai se arrepender. Então, está diretamente ligado à escolha correta, né, da empresa onde você vai levar o seu carro. Por isso, a letra C, ok? Temos aqui uns outros exemplos. Esses outros dois exemplos, eu vou guardá-los para um próximo vídeo, né, onde nós analisaremos mais questões, não só do Enem, como também da UES, certo? Então, por esse vídeo é só. Gostaria de agradecê-los por vocês terem ficado até aqui. Continuem vendo os professores, tá? Aqui pelo YouTube, acompanhando. Fiquem em casa, seguros, ok? Então, bons estudos e até logo!